Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, você a mais uma aulaça de Direito das Pessoas com Deficiência. Na aula de hoje, na tela, a gente prossegue nosso estudo acerca da resolução número 230 de 2016 do CNJ. Lembra, resolução aplicável no âmbito do Poder Judiciário, tá? A gente não estende essas disposições ao Executivo e ao Legislativo, que tem atos internos específicos para tratar da questão do direito das pessoas com deficiência. Dentro de resolução número 230 de 2016, a gente já analisou disposições pertinentes a todas as pessoas com deficiência, disposições mais específicas aos usuários do serviço do Poder Judiciário, serviço prestado pelo Poder Judiciário, disposições que alcançam todas as pessoas com deficiência. Agora a gente avança para analisar previsões para o servidor com deficiência, disposições relacionadas aos servidores com deficiência. E dentro dessas disposições, a gente vai analisar horário especial. Horário especial ao servidor com deficiência. Essa parte da nossa aula se aplica a servidores com deficiência. E aí, nos termos do artigo 17 da resolução, tá no nosso material escrito, tá? Nos termos do artigo 17, essas disposições alcançam servidores, serventuários extrajudiciais e terceirizados com deficiência no que couber. Então, esses são os destinatários das disposições que abrangem os servidores com deficiência. Servidores, serventuários extrajudiciais e aos terceirizados com deficiência no que couber. A gente está falando desses sujeitos aqui. Artigo 17 da resolução número 230. O artigo 19 traz uma regra para editais de concursos públicos. Os editais de concursos públicos para ingresso nos quadros do Judiciário devem conter disciplina que abarque o direito das pessoas com deficiência. Pode vir para mim. Por isso que você, postulante a um cargo no Judiciário, estuda direito das pessoas com deficiência. Porque a gente tem essa resolução obrigando a cobrança da disciplina Direito das Pessoas com Deficiência. E aí a disciplina Direito das Pessoas com Deficiência possui várias normas, dependendo da banca, a cobrança de uma norma ou não. Tem a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, leis acerca de acessibilidade, de tratamento prioritário, cão-guia. Aí dependendo da banca, do órgão, enfim, do judiciário, a cobrança da disciplina é feita com uma maior ou uma menor extensão. Mas na tela, o artigo 19 da resolução obriga a cobrança do direito das pessoas com deficiência em concursos públicos. Isso cai em prova. Questão 2017, técnico judiciário, a respeito das disposições sobre inclusão da pessoa com deficiência no serviço público previstas na resolução número 230 de 2016 do CNJ, os editais de concurso público para ingresso nos poderes executivo, judiciário e legislativo devem ter como objeto a avaliação de disciplina que abarque os direitos da pessoa com deficiência. E aí, verdadeiro ou falso? A sua tendência é marcar verdadeiro. Mas você se lembra, pode vir para mim, que eu estou falando desde o início do estudo da resolução que isso daqui, resolução se aplica apenas ao Poder Judiciário. A resolução não é aplicada no Executivo e no Legislativo. Então o erro da questão é estender a resolução ao Executivo e Legislativo. No Executivo e Legislativo vão editar normas próprias, normas internas. Aqui no Judiciário é resolução, e a resolução de CNJ se aplica apenas ao Judiciário. De modo que na tela a alternativa é falsa, por afirmar que o Executivo e o Legislativo são alcançados pela resolução número 230 do CNJ. Avançando, o artigo 21 da resolução faz a previsão de um cadastro dos servidores com deficiência. Um cadastro dos servidores, serventuários extrajudiciais e terceirizados com deficiência. E esse cadastro tem como objetivo detalhar, especificar as deficiências e necessidades particulares de cada servidor, justamente para o órgão compreender quais as demandas, quais as necessidades a serem atendidas no âmbito do fornecimento de acessibilidade ao servidor com deficiência. Este cadastro deve ser atualizado, tá? Atualizado de modo anual. Uma vez por ano deve haver atualização desse cadastro. Na revisão anual, cada servidor público pode promover ou realizar sugestões e pedir adaptações, tá? Ele pode pessoalmente ser questionado sobre sugestões e adaptações referentes à sua inclusão, ao seu acesso no ambiente de trabalho.
E para cada sugestão que a pessoa com deficiência servidora faz, deve haver uma resposta formal do judiciário. Tudo isso está no artigo 21 da Resolução 230 de 2016. E já caiu em prova, ó, questão 2018, analista judiciária, a Resolução 230 de 2016 CNJ disciplina que cada órgão do Poder Judiciário deve manter um cadastro. Perfeito. Aqui você já sabe que é a cobrança do artigo 21. Com deficiência de servidores, serventuários extrajudiciais terceirizados com deficiência que trabalham no seu quadro. Esse cadastro deve especificar as deficiências e as necessidades particulares de cada servidor, terceirizado ou serventuário extrajudicial, sendo que a atualização desse cadastro deve ser permanente, devendo ocorrer uma revisão detalhada. E aí a questão está cobrando qual que é a frequência da revisão. Qual que é a frequência da revisão? Lembra atualização uma vez por ano? Então a frequência da revisão anual. Revisão anual na forma do artigo 21, parágrafo 2º, parágrafo 3º da resolução. Então a frequência da revisão desse cadastro é de uma vez por ano. Artigo 21, parágrafo 2º da resolução número 230 de 2016. Avançando, o artigo 25 traz uma regra que também é muito cobrada em concurso público. Reserva de vagas. Novamente, reserva de vagas agora dentro do estacionamento interno. Reserva de vagas do estacionamento interno para os servidores com deficiência. Reserva de vagas do estacionamento interno para os servidores com deficiência. Pode vir para mim. Perceba a diferença do tratamento dos usuários. Aqui eu não estou falando de usuário de estacionamento aberto ao público. Aqui eu estou falando de estacionamento interno. Interno do órgão. Para os usuários, deve haver uma reserva de vaga 2%, garantindo no mínimo uma vaga. Para o servidor com deficiência, o tratamento é diferente. Nos estacionamentos internos, na tela, artigo 25, será garantido ao servidor com deficiência que possua comprometimento de mobilidade, vaga no local mais próximo ao seu ambiente de trabalho. Vaga reservada no local mais próximo ao seu ambiente de trabalho. Essa é a previsão do artigo 25, nos estacionamentos internos. E veja, o que diz o parágrafo 1º? O percentual de 2% de vagas reservadas ao usuário com deficiência, que está lá no artigo 4º, parágrafo 6º, não é aplicável ao estacionamento interno. E aí, o artigo 26, parágrafo 1º, arremata afirmando: devendo-se garantir vaga no estacionamento a cada servidor com mobilidade comprometida. Pode vir para mim. Isso despenca em prova de concurso. Percebeu a diferença do tratamento do usuário, pessoa externa com deficiência, do servidor com deficiência? O usuário com deficiência, estacionamento aberto ao público, em local próximo ao órgão público, ao órgão do judiciário, reserva de vaga de 2%. No âmbito interno, servidor com deficiência, a gente não aplica essa reserva de vaga, porque o servidor tem direito à vaga. Cada servidor tem direito a uma vaga reservada, servidor com mobilidade comprometida, tá? Essa é a disposição da Resolução 230 de 2016. Cada servidor tem direito a uma vaga, servidor com mobilidade reduzida, tem direito a uma vaga no estacionamento interno. Na tela, isso está no artigo 25, parágrafo 1º, parte final, devendo-se garantir vaga no estacionamento interno a cada servidor com mobilidade comprometida. Então, no estacionamento interno, deve haver reserva de vaga em local próximo ao ambiente de trabalho, ao local de trabalho do servidor com deficiência com mobilidade comprometida. Não aplicamos o percentual de 2% que é vinculado ao usuário externo, que é destinado ao estacionamento para o usuário externo, aberto ao público, sendo garantida uma vaga para cada servidor com mobilidade comprometida. De novo, isso cai muito em prova de concurso, beleza? Avance. O artigo 26 da nossa Resolução 230 traz normas do tribunal para o sistema home office. O que é o sistema home office? Pode vir para mim. Trabalho em home office ou teletrabalho é aquele desempenhado fora das dependências do órgão judicial. Tem o trabalho comum lá, você chega lá no gabinete ou na unidade administrativa do Poder Judiciário para desempenhar os seus serviços nas dependências do órgão judiciário. Agora, existe o trabalho fora das dependências do órgão judiciário, home office.
Você pode trabalhar, por exemplo, em casa. É o home office, o teletrabalho. E aí, a resolução, na tela, o artigo 26 da resolução garante prioridade ao servidor com mobilidade comprometida que tiver interesse em teletrabalho, no home office. Então, deve ser dada prioridade ao servidor com mobilidade comprometida que tem interesse no home office, no sistema home office. Isso está no caput do artigo 26, beleza? O caput do artigo 26 garante prioridade ao servidor com mobilidade comprometida que tem interesse nesse sistema home office. É o tratamento prioritário, tratamento preferencial do servidor com deficiência. Além disso, parágrafo 1º do artigo 26 da resolução. Essa é uma opção do servidor, tá? A administração não pode obrigar o servidor a trabalhar em home office, em teletrabalho. A administração não pode obrigar a impor o servidor para evitar realizar acessibilidade. Percebeu? Isso pode vir para mim. Às vezes a administração pública, para não cumprir normas de acessibilidade, manda, ou poderia mandar o servidor público com deficiência trabalhar em casa. Assim, não teria que realizar normas de acessibilidade. Isso não pode. Isso é vedado pelo artigo 26, parágrafo 1º da Resolução 230 de 2016. É uma escolha do trabalhador, do servidor com deficiência. A administração não pode obrigar o servidor a realizar trabalho em home office, beleza? Na tela. Além disso, primeira informação, parágrafo 1º. Segunda informação, parágrafo 2º. Quem que vai arcar com os custos da adaptação do servidor com deficiência ao sistema home office? Pode vir para mim. Isso daqui tem relação com acessibilidade. Servidor com mobilidade comprometida pode ou tem prioridade no home office. Ele opta pelo home office. E aí ele precisa de acessibilidade. Sei lá, um sistema diferenciado, um equipamento diferenciado. Os custos com acessibilidade, e essa é uma lógica geral da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? É uma lógica geral. Os custos não ficam a cargo com o servidor deficiente. Então a pessoa com deficiência não pode suportar os custos pela acessibilidade, porque aí você estaria atribuindo um custo à pessoa com deficiência em razão da sua deficiência. Por isso diz o artigo 26, parágrafo 2º, que a administração pública deve arcar com os custos decorrentes na tela. A administração pública deve arcar com os custos decorrentes do sistema home office. Os custos devem ser suportados pela administração pública, custos pertinentes à adaptação do servidor com deficiência ao sistema home office. Então, resumindo, home office, teletrabalho, desempenho de labor-trabalho fora das dependências do órgão judiciário. O servidor com mobilidade comprometida, com deficiência, tem prioridade. A administração não pode obrigar, é uma escolha do servidor. E os custos da adaptação do servidor com deficiência a esse sistema devem ser suportados pela administração pública. Isso já cai em prova. Questão de prova 2017, analista judiciário. Se o órgão judiciário estipular o regime de home office aos seus servidores, aqueles com mobilidade comprometida concorrerão em igualdade de condições com os demais. E aí, verdadeiro ou falso? A sua tendência era marcar verdadeiro, né? Dentro daquela noção de igualdade. Mas é falso. Porque, de novo, o artigo 26 garante prioridade da pessoa servidora com deficiência escolher pelo home office. Como o servidor com deficiência tem prioridade na escolha do home office, a questão é falsa. Aqui não haverá igualdade de condições. A pessoa servidora com deficiência tem preferência e prioridade na escolha pelo sistema home office. E para fechar nossa aula, horário especial. Horário especial aplicado à pessoa com deficiência. A resolução número 230 de 2016, artigo 29, prevê a possibilidade de concessão de horário especial a servidor com deficiência no artigo 29, tá? Então, o artigo 29 prevê a possibilidade de horário especial, horário diferente à pessoa com deficiência. A concessão de horário especial, conforme o artigo 98, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, né? A servidor com deficiência não justifica qualquer atitude discriminatória. Então pode vir para mim. Se for necessário o horário especial, esse horário especial, esse horário diferenciado, não pode gerar discriminação. Tá? Então, se a administração pública conceder um horário diferente à pessoa com deficiência,
Não é possível haver discriminação em virtude desse horário diferenciado. Vamos detalhar isso, avançando na análise da resolução, na tela. O parágrafo 1º afirma que o servidor com deficiência em horário especial pode realizar o sistema de banco de horas. Tá? Olha o que diz o artigo 29, parágrafo 1º. Admitindo-se a possibilidade de acumulação de banco de horas pelos demais servidores do órgão, também deverá ser admitida a mesma possibilidade em relação ao servidor com horário especial, mas de modo proporcional. Pode vir para mim. O que significa isso? Sistema de banco de horas. Você trabalha um pouquinho mais em um dia para trabalhar menos em outro. Você trabalha mais, tem um excesso de horas trabalhadas no seu banco de horas, e aí, em outro dia, outra semana, enfim. Sei lá, dependendo da realidade do banco de horas, você trabalha menos em outros dias. Beleza. O fato de o servidor com deficiência estar em horário diferenciado não o exclui do sistema de banco de horas. Isso porque não é possível discriminar o servidor com deficiência em horário diferenciado. Isso está no artigo 29 da resolução. Então, o artigo 29 caput proíbe discriminação do servidor com deficiência que tem horário diferenciado. Parágrafo 1º. Se o tribunal adotar o banco de horas, o servidor com deficiência com horário diferenciado pode se submeter também ao regime de banco de horas. Não é porque ele tem um horário diferenciado que a gente vai discriminá-lo e excluí-lo do regime de banco de horas. Beleza? Na tela. Isso já cai em prova. Questão 2017, analista judiciário. A concessão de horário especial ao servidor com deficiência impossibilitará a extensão de sua jornada de trabalho e a acumulação de banco de horas. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Ele pode, sim, sujeitar o sistema de banco de horas se o tribunal tiver esse sistema, o que torna a alternativa falsa. Além disso, o parágrafo 2º também traz outra norma de vedação à discriminação do servidor que tem horário especial. Veja, o servidor que tem horário especial não pode ser discriminado no que se refere ao preenchimento de cargo em comissão. Então pode vir para mim. Vamos pensar num tribunal. Cargo de assessoria. Cargo em comissão. O servidor que esteja em horário especial não pode ser discriminado para fins de preenchimento do cargo em comissão. Isso é o que diz o artigo 29, parágrafo 2º. Ele pode preencher o cargo em comissão mesmo tendo horário especial. É aquela lógica geral de vedação à discriminação. Beleza? Então, o artigo 29 veda a discriminação do servidor com deficiência que tem um horário especial, um horário diferenciado. Ele pode sujeitar o banco de horas, se o tribunal tiver banco de horas, e ele pode ocupar cargo em comissão, porque na tela o artigo 29, parágrafo 2º é claro ao afirmar que o servidor com horário especial, ao servidor não pode ser negado ou dificultado o acesso à função ou cargo de confiança, ou cargo em comissão, colocando em situação de desigualdade em relação aos demais servidores. Isso já cai em prova, questão 2018. Técnico judiciário Joaquim é servidor do órgão do Poder Judiciário e, em razão da sua deficiência, possui horários especiais, horário especial, nos termos do Estatuto dos Servidores. Nesse sentido, de acordo com os ditames da Resolução 230, caso Joaquim queira pleitear a função de confiança ou cargo em comissão, ele poderá, alternativa A, exercer função ou cargo de confiança, desde que abdique do horário especial. Não, a resolução não fala isso. Pelo contrário, fala que o servidor em horário especial pode ocupar a função de confiança ou cargo em comissão. Errado. B, ele não poderá exercer. Falso, pode sim exercer. Artigo 29, parágrafo 2º. C, não poderá lhe ser negado ou dificultado o acesso à função ou cargo em comissão, colocando em situação de desigualdade com os demais servidores o exercício de função de confiança ou cargo em comissão. Perfeito. É a literalidade do artigo 29, parágrafo 2º da Resolução 230. D, ele poderá exercer cargo em comissão, porém não poderá exercer função de confiança. Falso. Pode tanto cargo em comissão quanto função de confiança. E, poderá exercer função de confiança ou cargo em comissão, desde que não haja outros servidores interessados. Falso. Ele concorre, em igualdade. Não pode colocar em situação de desigualdade em relação aos demais servidores, o que torna a alternativa A é falsa. O gabarito da questão, alternativa C. E para fechar nossa aula, artigo 29, parágrafo 3º. O servidor com horário especial não será obrigado a realizar, conforme o interesse da administração pública, hora extra, caso isso gere dano à sua saúde. De novo, é aquela ideia de respeito à liberdade, à autonomia da pessoa com deficiência.
Não pode ser imposta uma condição a uma pessoa com deficiência que pode gerar prejuízo à pessoa com deficiência. É uma intuição isso daqui. No artigo 29, parágrafo 3º, é intuitivo afirmar que o servidor não pode fazer algo contra a sua vontade, que gere prejuízo à sua saúde. Portanto, o artigo 29, parágrafo 3º, o servidor com horário especial não será obrigado a fazer, conforme o interesse da administração, horas extras, se essa extensão da sua jornada de trabalho puder ocasionar qualquer dano à sua saúde. Fechamos, então, mais uma aula de Direito das Pessoas com Deficiência. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos e até a nossa próxima aula.